Aí você está lá respondendo todas as suas mensagens e você se depara com a seguinte solicitação: oi, tudo bem? Eu tenho um evento dia tal e eu preciso de 3 maquiagens para mim e para as minhas convidadas. Tem algum desconto? Então, esse é o motivo da nossa treta de hoje. Gente, só relembrando vocês que na verdade o treta é só um nome mais simbólico, enfim, para um trocadilho para esse vídeo que eu faço todas as terças-feiras para vocês, trazendo situações que ocorrem conosco, maquiadores, e serve para reflexão, para a gente conversar, enfim. Ó, por favor, comenta aí, deixa, enfim, a opinião de vocês que eu quero muito ler e saber. Todas as vezes que eu recebo esse tipo de mensagem, gente, a primeira coisa que eu penso é: não muda nada pra mim se serão 1, 2 ou 3 maquiagens vindo através daquela pessoa. Quando eu trabalho com um valor final já da maquiagem, eu não faço nenhuma margem para descontos. Eu sou bem contra esse jeitinho brasileiro de tudo pedir desconto, tudo pechinchar, porque eu acho que não é assim. Pelo menos eu tento fazer isso como profissional, e depois que eu me tornei maquiadora, eu tenho maior respeito pelas pessoas, pelos profissionais, principalmente que trabalham com esse tipo de produto, seja manual, enfim, sejam autônomos, justamente porque eu sei que ali existe toda uma história, todo um tempo. E de verdade, gente, eu até sinto vergonha quando eu preciso ou quando eu vejo se existe essa possibilidade de desconto ou não, justamente porque eu não gosto de fazer isso. Quando eu elaborei meu preço para fazer o preço da maquiagem ou de noiva, enfim, dos cursos, já é o preço fechado, não é o preço com desconto. Ah, não, se a pessoa pedir desconto, daí eu vou chegar ao preço que eu quero. Não, é o preço fechado que eu fiz com o valor da minha maquiagem. Então, quando eu recebo esse tipo de solicitação, a primeira coisa que eu penso, tipo, não tem desconto. Mas como eu vou falar isso de uma forma que a cliente, ela entenda como funciona o meu trabalho, ela não se ofenda com o que eu vou dizer para ela. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, em todos esses quase 7, 8 anos que eu estou trabalhando com maquiagem, cliente gosta de receber não. Como assim? Muitas pessoas podem até estranhar se tiver cliente, desculpa. Mas é a realidade. A cliente, a pessoa que está lá do outro lado, ela gosta de ver que o teu trabalho é valorizado. E ela sente isso quando você se posiciona e você fala de uma maneira em que ela sente segurança ou do porquê que ela está pagando aquele valor, por que não tem desconto, ou por quê, como tudo é feito. E quando você fala isso para cliente, não somente sendo uma resposta mais grossa, uma resposta mais ríspida, mas quando você elabora uma resposta dizendo por que o teu valor é desta forma, ou por que você trabalha assim, você acaba criando respeito. E a cliente, ela consegue entender isso perfeitamente. Então, todas as vezes que envia uma mensagem assim para mim, a primeira coisa que eu falo é que não tem desconto, porque o material que eu vou usar será o mesmo para as 3. Se eu vou usar o mesmo material, a mesma quantidade de pó, a mesma quantidade de base, se tem toda uma técnica, se tem todo um estudo por trás. Se eu vou usar cílios postiço em todas elas, o valor dos cílios já está embutido na maquiagem. Então, se ela quiser ou não, pra mim não muda nada, até porque eu pago muito barato nos cílios. Então, já teve casos de, mas desconto o valor dos cílios. Tá, 50 centavos, que é o valor dos cílios? Não, eu não desconto, porque pra mim, o que eu faço é maquiagem completa, não é maquiagem em partes. E aí, a decisão dela querer ou não, eu vou ter desde uns cílios que sejam menorzinho, que seja mais do agrado dela, até uns cílios maior, com mais volume. E isso não vai diferenciar o valor da maquiagem. Assim como também eu não gosto de diferenciar valores de maquiagem se for uma técnica esse valor, se for outra técnica esse valor, porque eu faço tudo num tempo só. E os produtos também são os mesmos, a menos que seja noiva, que daí existe todo um porquê que os valores são diferenciados, porque o tempo de execução é maior, os produtos são diferenciados, as técnicas também são diferenciadas.
E aí existe um porquê de se cobrar a mais, que não é a mesma coisa que um cliente social. Então, quando uma cliente social ela pede para mim, desconto para 3 pessoas, não tem por que eu dar esse desconto. Até mesmo porque se ela não fechar, eu vou ter outros clientes que vão querer também nessa mesma data. E um recado que eu dou muito importante para quem está iniciando nessa profissão, se valorize, gente. Se vocês não se valorizarem, ninguém vai te valorizar. As minhas piores experiências foi épocas em que eu dava descontos, em que eu não valorizava o meu trabalho, os produtos de excelente qualidade que eu trabalhava com as minhas clientes. E eu fazia preço de banana. E aí, quando no final do mês, eu via tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha gasto e eu não conseguia repor, não conseguia ter um momento de lazer ou comprar uma coisa que eu precisava, e isso acabava me deixando, em vez de deixar animada, acabava dando um passo para trás. E eu queria largar dessa profissão. Então, gente, eu não vejo por que dar desconto em algo que não vai mudar nada do teu ritmo profissional, não vai mudar nada, pelo contrário. Então, recapitulando, vocês vão usar a mesma quantidade de produto, não vai ter mudança nenhuma na sua rotina. Por que você vai dar um desconto se você não fechar com ela, você vai fechar com outros clientes que vão pagar o valor normal? A única diferença que eu falaria para vocês é em relação ao deslocamento para quem faz atendimento fora. Em vez de você então ter 3 deslocamentos, você ter que ir em 3 lugares, isso sim vai ter diferença, mas não tem diferença na execução do teu trabalho, então não tem por que você abater o valor. E você mudar principalmente essa consciência que as pessoas acham que tem como chorar no valor, ou tem como dar um descontinho, gente, isso é essencial para o teu trabalho. A forma como você se posiciona é a forma como as clientes vão te respeitar e vão te procurar. Faça com que elas te procurem pela qualidade do teu trabalho, pelo que você entrega a ela, e não pelo preço que você está dando, ou pelo desconto que você está dando para ela. Porque uma vez que você deu desconto, sempre você vai ter que fazer a menos. Então fica aí a minha dica para vocês. Por favor, comente situações que vocês passaram. Enfim, me dê sugestões também dos próximos tretas-feiras, que eu quero muito saber. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.